Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Tô gostando ali dos polos. Tá chegando mais polo, tá faltando só a participação de vocês, tá bom? Tô ali, 2 polos, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Eliseu Martins. Tem polo que conecta, cai, não sei se está estabilizando o sinal lá, mas eu quero que vocês participem. Gente, uma coisa é certa. Eu só entendo matemática se no momento em que em algum desenvolvimento eu percebo um detalhezinho que ficou mais ou menos, eu vou lá e pergunto. Eu tenho que esclarecer a dúvida. Se eu não pergunto, ó, é aquela história, aquela dúvida ela vai crescendo, vai virar uma bola de neve. Chega num ponto que você vai olhar, professor, isso é muito difícil, isso é chato, eu não vou entender. Quem está acompanhando direitinho, quem está perguntando, esclarecendo a sua dúvida logo de cara, vai perceber que a matemática de todas é a mais fácil. Como assim, professor? A matemática é mais fácil? É, gente. Raciocina comigo. O que a gente busca na matemática? Ou como que a matemática ela é conhecida? A matemática é conhecida como ciência exata. Se bem que de exata ela não tem. Os postulados, teoremas e fórmulas fazem com que ela se torne exata. Mas, professor, a gente vai em busca de um resultado. A gente não necessita pensar, professor, interpretar em possibilidades. Professor, dependendo da minha interpretação, eu posso chegar nesse resultado. Dependendo da vírgula, o resultado já vai mudar. Não é mais ou menos assim? Professor, eu vou em busca de um único resultado lá, professor. No caso 2, se a gente estiver falando de equação de segundo grau. Mas aqui, a gente vai tentar convencer vocês aqui que é mais fácil matemática. Às vezes dá até para fazer por raciocínio lógico muitas das questões. Vocês entenderam o desenvolvimento da última função? Vocês viram que o que realmente eu fiz foi, no lugar daquele seno, eu coloquei 1 ou menos 1. Aí, peraí, algo que eu comentei na aula passada também. Toda vez que ele pedir para mim o máximo, eu coloco no lugar do seno 1 e o mínimo menos 1? Não. O máximo só do seno é 1, o máximo do meu cosseno é 1, o mínimo do meu seno é menos 1, o mínimo do meu cosseno é menos 1. Só que, professor, eu tenho que olhar a função como um todo. Eu tenho que verificar se ao substituir o 1 ou o menos 1, terei o maior possível ou o menor possível. Tenha esse cuidado. Vou parar, professor. Vamos voltar lá para a gente dar uma paradazinha num detalhezinho lá com vocês. Professor, o senhor parou aqui, né? O senhor chegou aqui no máximo, o senhor chegou aqui no mínimo, né? Do estudo desta função. Então, a produção em toneladas desse certo tipo de alimento, a maior produção possível, a produção máxima, foi de 500 toneladas. E a produção mínima foi de 140 toneladas. Isso é um dos tipos de perguntas que eu posso fazer para vocês. Um dos tipos. Qual é o segundo tipo de pergunta que eu posso fazer? Gente, lá na questão, se lembra que ele disse que nós considerássemos o X como sendo o mês do ano? Lembra? Quando o X era igual a 1, era o mês de janeiro. Quando o X era igual a 2, o mês era de fevereiro. 3, mês de março e assim sucessivamente. Eu poderia, nessa mesma questão, perguntar para você em que mês houve a maior produção de alimentos. Eu poderia perguntar para você em que mês houve a menor produção de alimentos. Sabe para onde é que tu vai olhar agora? Professor, olha, eu vou olhar para os ângulos. Como assim, professor? Gente, para você ter aqueles 500, aquelas 500 toneladas lá, que foi a maior produção de alimentos, você teve que considerar o seno daquele ângulo 1 ou menos 1. Você teve que considerar o seno daquele ângulo 1 ou menos 1. Professor, eu considerei para dar o máximo, professor. Para dar o máximo, nós usamos o 1. Professor, então para dar o máximo o senhor usou 1? Então eu vou e me pergunto para mim mesmo, qual é o ângulo que o seno dá 1? Professor, o ângulo que o seno dá 1 é o ângulo de 90 graus, professor. O ângulo que o seno dá 1, só ajeitar aqui esse círculozinho. O ano que o seno, o ângulo, o rano não. Tá aqui, professor. Que o seno dá 1 é para o ângulo de 90 graus. Ou seja, se o seno do ângulo dá 1, é porque aquele ângulo que está ali dentro, aquele πx sobre 3 menos π sobre 2, ele tem que valer 90 graus. Para tu achar o mínimo, professor, você não encontrou substituindo menos 1?
Foi. E quando é que o seno do ângulo dá menos 1? Para qual ângulo o seno dá menos 1? Professor, por 270 graus. Então, se eu te perguntasse qual é o mês, professor, em que você tem a quantidade máxima e mínima. Professor, a quantidade máxima, o senhor encontrou com a gente agora há pouco, que deu 500 toneladas. Mas só deu 500 toneladas quando você considerou que o seno de πx sobre 3 menos π sobre 2 foi igual a 1. Quando é que deu, professor, a quantidade mínima? Como foi que você fez para achar a quantidade mínima, professor? O senhor encontrou lá que o NX deu 140 toneladas, professor, que o senhor acabou de encontrar com a gente. Como foi que você fez para encontrar essa quantidade mínima? O senhor teve que substituir o seno do ângulo, que é πx sobre 3 menos π sobre 2, você teve que substituir lá por menos 1 esse ângulo. Então, professor, para o seno de um ângulo dar 1, esse ângulo aqui, ele tem que valer quanto, professor? Professor, para o seno de um ângulo dar 1, esse ângulo, que é o πx sobre 3 menos π sobre 2, ele tem que valer 90 graus, ou seja, tem que valer o π sobre 2. Professor, para esse ângulo aqui, professor, ele tem que ser igual ao 90 graus. Para esse ângulo, professor, dar o seu seno menos 1, esse ângulo tem que valer quanto? Professor, esse ângulo que é o πx sobre 3 menos π sobre 2, ele tem que valer 270 graus, que é o 3π sobre 2. Você vai resolver essa conta, você vai encontrar o x. Você vai resolver essa conta, você vai encontrar o x. Quando você resolver ambas as contas e encontrar o x, você vai saber qual que é o mês onde a produção foi de 500 toneladas, você vai saber qual que é o mês onde a produção foi de 140 toneladas. Deixa eu ver o que foi que a Marivânia colocou para mim aqui, ó. Acho que é com o Gabriel. Desce só um pouquinho o chat aqui para mim, meu diretor. Só para ver se a pergunta foi para mim ou se foi para o 1, 2, 3. Pois é. Não, acho que foi com o Gabriel. Marivânia, pensei que fosse... Beleza, já entendi aqui. Obrigado, meu diretor. No caso, era com o Gabriel, que eles estavam conversando lá. Professor, resolvendo a minha conta, esse π sobre 2 passa para o lado de lá, vai ficar πx sobre 3, é π sobre 2 mais π sobre 2, vai ficar, professor, πx sobre 3 é igual, professor, π sobre 2 mais π sobre 2, dá 2π sobre 2, dá só π. Cancela esse π com esse π, produto dos meios pelos extremos, o meu x vai ser exatamente, professor, 3. O meu x vai ser exatamente 3. Professor, a produção de 500 toneladas aconteceu no mês de março, professor, já que o meu x é o 3, mês 3, como a questão havia informado para a gente. Professor, em que mês se produziu menos? Professor, eu vou resolver aquela conta lá. πx sobre 3, que é aquele ângulo que eu dei o destaque em amarelo, menos π sobre 2, é igual ao 3π sobre 2. Por que ele ficou igual ao 3π sobre 2? Professor, porque para a gente encontrar aqueles 140 toneladas, nós substituímos esse seno por menos 1. Então, para o seno de um ângulo dar menos 1, o ângulo que o seno dá menos 1 é o de 270. Eu vou fazer a conta, vai ficar πx sobre 3 é igual ao 3π sobre 2, aí passa o π sobre 2 para lá somando. Resolvendo a minha conta, πx sobre 3 é igual a 4π sobre 2, aqui vai dar 2π, gente. Se você fizer a conta, corta esse com o outro π. Deixa eu ajeitar aqui que eu cortei, foi o 2. Produto dos meios pelos extremos. X vezes 2 vai dar, 3 vezes 2 vai dar 6. Professor, um mês
onde houve a menor produção de alimentos foi no mês de junho. Mês de junho. Professor, não entendi direito isso aí, não. Pergunte. Se não, se você ainda quiser acompanhar direitinho, eu vou colocar outros exemplos para que você possa verificar que o raciocínio é sempre o mesmo. Tá aqui, professor. A resposta da questão era só essa, professor. Para a maior produção possível e a menor produção possível, vocês fizeram e acompanharam o exercício com a gente, deu 500 toneladas para a maior produção e 140 para a menor produção. O que nós acabamos de fazer com vocês seria a outra pergunta que vocês poderiam estar visualizando em uma questão. Ele quer saber quando que você tem o máximo, quando que você tem o mínimo. Olha a outra questão. Olha a outra questão, aí você já olha assim, pai do céu, mas é muito grande. Olha o tanto de coisa que ele está pedindo para mim, deve ser muito difícil. Será, gente? Eu nem li a questão, mas eu já sei de que assunto, professor, a questão é. Eu bati o olho aqui, ó, e eu já vi essa expressão aqui no meio de todo esse contexto aí, professor, e eu já vi que trata-se, professor, de uma função seno, professor. Eu já sei que se trata de uma função seno, eu já sei que o meu trabalho vai ser por aqui, ó. Qual é o maior valor possível que isso que eu acabei de circular pode dar? Professor, o maior valor possível de um seno é 1, o menor valor possível de um seno é menos 1. Então, possivelmente, eu vou ter que substituir aquela parte que eu circulei de azul ou pelo 1 ou pelo menos 1 para a gente obter o máximo ou mínimo. Vamos ler? Ele disse para mim o seguinte: todo parque de diversões que se preza tem uma grande roda gigante, com certeza. Eu não gosto, eu fico tonto. Ao ir pela primeira vez a um grande parque de diversões em São Paulo, Pedro percebeu que é possível descrever o movimento de giro da roda por meio de uma função trigonométrica. Considere um extremo A de um diâmetro horizontal, descrevendo o movimento através da função ft é igual a 56 mais 48,5 vezes o seno de π sobre 7,5 vezes t, em que ft é a altura que essa roda gigante atinge em metros, do ponto A em relação ao terreno no instante t em minutos, do início. Professor, ele já está dizendo aqui que esse t é o meu tempo. Então, peraí, professor. O que ele quer nessa expressão? O que ele quer que a gente calcule? Ele quer que você calcule para mim a altura máxima atingida pelo ponto A e o tempo em minutos gasto para dar uma volta completa. Professor, está aqui as perguntas. Ele quer que você calcule a altura máxima e ele já deu aquela expressão lá para mim, professor. Essa aqui, ó, ft é 56 mais 48,5. Deixa eu anotar aqui do lado. ft é 56 mais 48,5 vezes o seno. Quem quer o ângulo lá? Era π sobre 7,5 vezes t. π sobre 7,5 vezes t, professor. Está aqui a minha função. Ele já disse para mim que isso aqui, professor, é a altura, e é justamente o que ele quer que a gente calcule, a altura máxima, professor. E além da altura máxima, ele quer também que você calcule o tempo em minutos gasto para dar uma volta completa. Quem estava acompanhando todas as nossas aulas do conteúdo, a parte inicial, que é a parte que fundamentava o nosso conteúdo, verificou que o tempo, professor, gasto para dar uma volta completa é o meu período. O tempo gasto para dar uma volta completa é o meu período. Então, eu poderia simplesmente me utilizar daquela fórmula que eu apresentei para vocês. Lembra lá? Fórmula, professor. O período de uma função seno ou de uma função cosseno é 2π sobre m. Lembrou?
Ah, professor, então com aquela fórmula eu consigo achar o tempo gasto para dar uma volta completa? Consigo. E para achar a altura, professor, para achar a altura máxima, gente, quando é questão de máximo e de mínimo, tu vai trabalhar só com o seno do ângulo aqui, ó. Tu vai verificar se ao pegar essa parte que eu acabei de circular, você tem duas possibilidades. Isso aqui, professor, isso aqui que eu acabei de circular, o seno, professor, de π sobre 7,5 vezes t, professor, pode ser 1. No caso, o maior valor possível que eu posso ter, professor, para o seno do ângulo é 1. E o menor valor possível que eu posso ter para o seno desse ângulo, que é π sobre 7,5 vezes t, pode ser menos 1. Foi assim que eu aprendi. Então, o meu trabalho é, será que aqui, professor, eu devo substituir o 1 ou menos 1 para encontrar o maior valor possível? E aí? Professor, olha só. Se eu fico na dúvida em substituir 1, opa, Baixa Grande do Ribeiro, bom dia, queridos, sejam bem-vindos. Agora leia, o pessoal começou a participar lá, ó. Tá? Se eu fico na dúvida se eu substituo 1 ou menos 1, professor, qual dos dois eu vou substituir aqui? Será que aqui eu vou substituir o 1 ou será que aqui eu vou substituir o menos 1 no lugar deste seno de π sobre 7,5 vezes t? Cara, faz as duas contas. Não é não, Baixa Grande do Ribeiro? Faz as duas contas. Se você colocar 1 ali, vê quanto que dá. Se você colocar menos 1, vê quanto é que dá e tu vê qual foi o maior resultado possível. Porque quando você substitui um dos dois, ou vai dar o maior possível, ou vai dar o menor possível. O que eu quero é que você entenda é que toda vez que a pessoa pedir, olha, eu quero o maior valor possível, não é sempre que é 1, não. Porque depende das operações que você vai realizar ali na tua função. Então, está aqui a minha função, professor. Estou olhando para isso aqui. Se eu substituir 1 aqui, professor, o resultado da conta vai dar o maior possível. Por quê? Porque ali você vai somar. Se você substituísse menos 1, você encontraria o menor resultado possível. Então, para achar a altura máxima, para a altura máxima, nós temos que considerar que o seno de π sobre 7,5 vezes t é igual a 1. Passou sem querer. É igual a 1, professor. Então, vai ficar Ft é 56 mais 48,5. Olha o teu trabalho. Isso aqui tu vai botar 1 no lugar disso aqui, gente. Para tu encontrar a tua altura. Ah, professor, então peraí. Toda vez é assim? Ou eu terei que substituir no lugar do ângulo 1, ou eu terei que substituir menos 1. Aí lá na hora você vai ter que observar se vai ser 1 ou se vai ser menos 1. Vou fazer a minha conta aqui. Então, a minha altura, professor, vai ficar Ft, que é a altura, é 56, mais 48,5 vezes 1, continua dando 48,5. Ft, professor, dá quanto? Prof, se eu somar 56 mais 48,5, 5, 14, professor, ó, eu acho que deu isso aqui, não é? 5, 9, 1, 10, 6, 7, 7, 14, professor, deu 104,5 metros. Foi a altura máxima. Isso, Marivânia, não é fácil. Cara, professor, sério que é só isso que é para fazer? É, gente. Agora, a questão tem um contexto muito grande. A questão tem uma expressão algébrica que causa até medo, professor, porque tem π, tem
T, tem F, tem tanta letra que o aluno já fica assustado. E o meu trabalho aqui, professor, era só ter pego o professor isso aqui, colocado 1, feito a conta. Tá aqui, professor. A altura máxima é 104,5, mas eram 2 perguntas. A pergunta que estava sendo feita para a gente era: calcula a altura máxima e calcula o tempo que leva para dar uma volta completa. Então, deixa eu anotar aqui. Para uma volta completa, o tempo, professor, gasto é igual ao período, que é aquela fórmula 2π sobre o módulo de m. Ah, professor, então olha para aquela função. Quem é o m? Quem é o m? Treinei isso com vocês hoje. Tem o a, professor, eu lembro lá que a função era f de x é a mais b vezes o seno de mx mais q. Não era isso aqui? Treinei hoje. Passei a primeira aula inteira treinando com vocês o reconhecimento do coeficiente a, b, m e q. Justamente para que vocês pudessem achar a minha imagem, o meu período e o domínio. Ou seja, nessa função que você tem lá, é ft é igual a 56, já sei quem é o a, mais 48,5 vezes o seno, já sei quem é o b, de π sobre 7,5 vezes t mais, aqui no caso vai ser 0. Quem é o valor do m? Quem é o valor do m, professor? Que é o que eu estou precisando aqui. Professor, o m é que acompanha o arco. O meu m aqui é 7,5. Então, o período vai ser 2π dividido pelo π sobre 7, divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Posso cortar esse π com esse π. 2 vezes 7,5 vai dar exatamente 15 minutos, que é o tempo necessário para dar uma volta completa. Deu certo? Uma volta completa 360 graus. Perfeito, perfeito, Marivânia. 360 graus. Só que aqui ele estava querendo saber o tempo. O tempo que levava para dar uma volta completa. Então, toda vez que ele perguntar, eu quero saber o tempo que leva para dar uma volta completa, eu uso a fórmula do período. O período é sempre o tempo necessário para uma volta completa, para que se execute um ciclo completo nessa circunferência. Vamos para mais? Vamos lá. Tá aí a alternativa correta, letra E, de escola, acertaram. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Marivânia, pela participação. Pessoal dos polos, não se acanhe, não, professor. Eu tenho vergonha. De que, gente? De errar, professor. Aí eu vou passar vergonha. Vergonha de quê? Como assim? Gente, pode participar. Te liga que o pessoal fica olhando. Você está participando, você está tirando sua dúvida. Você está na 2ª série do ensino médio. Já já, você está no 3º ano, já piscou o olho. Caraca, já tenho o que fazer. Prova do Enem. E professor, eita, e agora, professor, tem esse assunto que eu estou na dúvida, tem esse assunto. Aí você vai lembrar, eita, bem que o professor mandava a gente perguntar e eu ficava aqui na minha, caladinho. Vamos tirar a dúvida, tá bom? Professor, olha mais questão aqui. Olha mais questões aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer essa daqui. Ele diz para mim aqui, ó, que uma máquina produz diariamente X dezenas de certo tipo de peças. Sabendo-se que o custo de produção CX e o valor de venda VX são dados. Ele deu 2 expressões ali, ó. Ele me deu o custo, estou olhando ali como sendo uma função cosseno, e ele me deu, professor, o valor das vendas como sendo, professor, uma função seno. Essa daqui ele não pediu. Se você observar bem,
ele não pediu o valor máximo, ele não pediu o valor mínimo, ele não pediu isso. O que é que ele quer? Ele quer saber o lucro que se obtém em reais, obtido na produção de 3 dezenas de peças. 3 dezenas de peça. Prof, vamos ver aqui. Aqui, professor, o que é lucro, gente? O que é lucro, professor? Lucro. Professor, lucro é o que a gente ganha quando a gente vende alguma coisa. Tipo, o lucro, se o senhor vender, você comprou uma coisa por R$ 50 e o senhor vendeu por 120, o senhor teve lucro. O lucro é a diferença entre o valor de venda e o valor de custo. Então, aqui na minha situação, eu já posso até dizer para você que o lucro, isso aqui você já tem que lembrar, o lucro, gente, qualquer tipo de lucro, de qualquer tipo de função, de qualquer tipo de situação, problema, o lucro, gente, é sempre o que você ganha vendendo menos o custo que você teve para adquirir ou produzir o que está sendo vendido. É assim que se obtém o lucro. Só que, professor, na minha questão aqui, ele não me deu a fórmula que calcula o lucro. Ele me deu a fórmula que calcula o custo. Ele me deu a fórmula que calcula as vendas. O que você vai fazer? Você pega a fórmula que calcula as vendas, subtrai da fórmula que calcula o custo e obtém a fórmula que calcula o lucro. Então, vamos lá, professor. Se o valor das vendas, ele colocou para mim aqui, professor, que as vendas de X, a fórmula era 3 raiz de 2 vezes o seno de πx sobre 12. πx sobre 12. E o custo, professor, ele também me deu a fórmula do custo. Ele disse que era 2 menos cosseno de πx sobre 6. Professor, então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, professor, o Vx, você vai substituir aqui. Você vai pegar o Cx e vai substituir aqui. Primeiro a gente vai encontrar a expressão que representa o lucro desta empresa. O lucro desta empresa vai ser, professor, 3 raiz de 2 vezes o seno de πx sobre 12 menos 2. Tem que fazer jogo de sinal aqui. Ou eu poderia fazer separado, gente. Eu acho melhor fazer até separado, sabia? Que aí você nem confunde. Prof, ele disse que quer saber o lucro. Ele quer saber o lucro, professor, para 3 dezenas. Ou seja, professor, quando o seu X for 3, gente. Então, eu vou calcular o valor de vendas, colocando aqui no lugar do X, ó, botar o 3 aqui. Deixa eu só trocar a corzinha dessa caneta. Aqui vai valer 3, aqui vai valer 3. Você entendeu o que é que a gente vai fazer? O professor vai ficar, então, 3 raiz de 2 vezes o seno de π vezes 3 sobre 12. Vai ficar, professor, 2 menos o cosseno de π vezes 3 sobre 6. E eu vou resolver aquela conta. Quanto é que vai dar lá, professor? Valor de venda. Venda para 3 unidades. 3 dezenas, perdão. Venda das 3 dezenas vai dar 3 raiz de 2 vezes o seno. Se ficou πx, πx, o x é 3 sobre 12, simplificando esse 3 com esse 12, vai ficar seno de π sobre 4.
O valor das 3 dezenas, professor, vai ser 3 raiz de 2 vezes o seno de π sobre 4, que é o seno de 45 graus. A venda de 3 dezenas vai ser 3 raiz de 2 vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Professor, vai dar 3 vezes 2, vai dar 3. Vai dar 3 mil, professor. O valor que você vai arrecadar com as vendas vai ser de 3 mil reais. Separado é melhor, porque senão a expressão vai ficar muito grande, a não ser que as duas fossem funções seno ou fossem funções cosseno, Gabriel, porque aí ia dar para reduzir os termos semelhantes. Professor, calcular agora aqui o custo para 3 dezenas, simplifica aqui. Aqui, professor, vai ficar 2 menos o cosseno de π sobre 2, professor. O custo para 3 dezenas vai ser 2 menos o cosseno de 90 graus. Professor, o custo para 3 dezenas vai ser igual a 2 menos o cosseno de 90 é 0, professor. 2 menos 0 vai dar... Aqui é o meu custo. Quanto é que vai ser o meu lucro? Professor, o lucro, tá lá, professor, é você pegar o valor de venda menos o valor de custo. O lucro para as 3 dezenas vai ser o 3 mil menos o 2 mil. O lucro para 3 dezenas vai ser exatamente 1 mil reais, professor. Alternativa correta, letra C de canal Educação. Vocês entenderam? Deu 1 mil reais. Custo de produção em milhares de reais. Deu certo? Você entendeu? Ah, professor, aqui não foi de máximo e de mínimo, foi de calcular. Igual como a gente viu lá, professor, a gente viu função não, lá no comecinho, seno, cosseno, extremidade trigonométrica, simetria. E, professor, é muita coisa, gente. Então, se vocês não estavam acompanhando todas as nossas aulas, gente, tira um horáriozinho, tá bom? Procura lá desde quando nós começamos, estudo da trigonometria na circunferência, que você vai conseguir acompanhar direitinho. As aulas já estão disponíveis para vocês lá, gravadinhas, bonitinhas, tá bom? Você pode estar passando, dando pause, volta uma vez, volta duas, até você entender. Mas só que se você pegar desde o início, muito do que você está olhando e está lhe causando estranheza, ah, não, professor, não era tão difícil não, professor. Era porque eu não tinha visto as aulas anteriores, por isso que eu estou sem entender detalhe A, detalhe B. Beleza? Olha esse outro gráfico aí, ó. Esse outro gráfico não, este gráfico agora, né? Professor, ele está dizendo ali para mim que se f de x é alfa mais b vezes seno de x, tem como gráfico. Ele está dizendo que aquele gráfico é o gráfico de uma função seno. Acho que eu já usei isso aqui no terceiro ano, esse gráfico já. Acho que o Gabriel estava presente. Que eu acho que o Gabriel até comentou assim, professor, esse é o gráfico de uma função cosseno, né, professor? Aí eu disse que não. Por quê? Porque aqui ele me deu uma função inversa, professor. Ele já disse que esse gráfico aqui, ó, é o gráfico de uma função seno. Professor, mas ele está descendo, professor. Quando desce assim, ó, quando desce, não é cosseno? É. Mas se ele afirmou lá que a função é seno, é porque esse gráfico aqui, professor, ele é o gráfico de uma função inversa. Tá, professor, o que ele quer que a gente faça neste gráfico? Deixa eu ver aqui, professor. Ele quer que você encontre o valor do A e o valor do B. Sério, professor? Só isso? Prof, ele quer isso aqui, ó. O valor do A e do B. Os caras que interferem diretamente, professor, na minha imagem. Professor, quando eu olho para o gráfico, como é que eu faço para descobrir domínio, imagem e período? Olha, olhando para esse gráfico aqui, independente do gráfico, eu já posso te dizer que esse gráfico, professor, ele tem domínio reais. Todo gráfico de função seno ou função cosseno tem domínio reais. Como é que eu faço para achar o período? Professor, o período seria a distância entre duas cristas superiores, duas cristas inferiores, ou, professor,
pode ser a distância de um ponto do eixo X, não é isso? Aí sobe ao máximo, mínimo, ponto do eixo X novamente. Professor, mas eu preciso da imagem, não é? A minha imagem, professor, a gente olha a parte mais alta e a parte mais baixa desse gráfico. Porque para me achar aqui, professor, o A e o B, eu preciso achar a minha imagem. Então, professor, a parte mais alta desse gráfico, o valor de Y mais alto atingido por este gráfico é quanto, professor? É 3. A parte mais baixa, olha como é fácil tu achar a imagem em um gráfico de uma função trigonométrica. Professor, a parte mais baixa, que o valor menor que o gráfico atingiu foi -1. Professor, então, olhando para esse gráfico, eu já sei que a imagem dele tem um valor mínimo de -1 e um valor máximo de 3, professor. Essa seria a imagem desta função, gente. Esta seria a imagem desta função. Tá, professor, mas como é que eu faço para achar o valor do A? Gente, é o seguinte. Aqui é o seu mínimo e aqui, professor, é o seu máximo. Numa função normal, professor, a imagem, que eu já até coloquei na aula anterior, ela pode ser obtida da seguinte forma. Aqui é o A menos B e aqui é o A mais B. Só que essa nossa função, ela é uma função inversa, gente. Se essa função é uma função inversa, o que nós vamos ter ali é o contrário, professor. A gente vai ter que A mais B é o mínimo e A menos B é o máximo, professor. Aqui vai ser o meu mínimo. Aqui vai ser o meu máximo. Deu certo? Meu diretor, meu retorno não está atualizando, não. Deu alguma coisa? Você entendeu aí? Professor, então o A mais B ele é o mínimo e, professor, o A menos B passa a ser o meu máximo, professor. Então, eu já sei que o A mais B ele é -1. Eu já sei que o A mais B é -1. Eu já sei que o A menos B é 3. A gente vai montar um sistema. A gente vai montar um pequeno sistema. Tá, tranquilo, meu diretor. Estão vendo aqui, Gabriel? Vai dar certo, vai dar certo. Professor, sistema eu resolvo por qual processo? Aí você lembra lá, 8º ano, fundamental, tem o método da adição, tem o método da substituição, quem escolhe é você. Qual desses dois métodos você julga ser o mais adequado? Ou o que você acha melhor para resolver? Ah, método da adição. Eu já deixei claro, eu sou fã do método da adição, professor, porque cancela logo lá, sai super rápido o meu resultado. Então, vamos fazer o desenvolvimento. Vocês entenderam? Vai lá no chat, coloca para mim. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Você tem que perguntar. Prof, é porque é muita informação. Novamente, o que foi que eu acabei de falar para você? A gente tem uma construção de conhecimento. Para a gente chegar nesse ponto que nós estamos agora, a gente já viu muita teoria, a gente já exercitou e exercitou em nível crescente de dificuldade, em nível crescente de proficiência. Então, para a gente chegar aqui, a gente tem que ter assistido às aulas anteriores. Ah, professor, mas aí eu cheguei agora e não vai dar tempo de eu ver este monte de aula. Quer dizer que eu não vou entender? Não. Como é que a gente faz para você entender se você se conectou agora? Você tem que ir no chat. À medida que a gente começa a apresentar o conteúdo para você, professor, tem que perguntar 1, 2, 3 vezes até você entender. Aqui na minha situação, professor, a minha imagem lá, professor, que nós encontramos no gráfico, foi -1 e 3, professor. A minha imagem foi esse -1 e o 3. Então, eu já posso dizer que, professor, se A mais B é o mínimo e A menos B é o máximo, e eu já sei que deu
menos 1 e 3, eu vou montar o seguinte sistema. Eu posso dizer que A mais B é menos 1 e que A menos B é igual a 3. Professor, mas só é assim se a função for inversa. Se ela for inversa. Se ela não for inversa, é o contrário. O mínimo é A menos B e o máximo é A mais B, como visto em aulas anteriores. Aplica-se, professor, o método da adição para resolver esse sistema aqui, professor. A gente pega o sistemazinho aqui, que a gente monta aí, com o coeficiente A e B, e vai lá, professor, método da adição. Deixa eu repetir ela aqui. Eu tenho que A mais B é igual a menos 1 e tenho que A menos B é igual a 3. Aplicando o método da adição, vai ficar A mais A dá 2A. Esse B é positivo, cancela com este B negativo, igual menos 1 mais 3 dá 2. Resolvendo, meu A, professor, é 2 dividido por 2. O meu A vale exatamente 1. Professor, pode ser a letra C ou pode ser a letra D. Pega o valor desse A, substitui em qualquer uma das duas equações. Vou substituir nessa aqui, professor. Nós temos que A mais B dá menos 1. Se o A que nós encontramos foi 1, vai ficar 1 mais B é igual a menos 1. B vai dar menos 1, menos 1. B vai dar exatamente menos 2. Alternativa correta, letra D de dado. Então, toda vez que ele te der o gráfico e ele pedir para tu encontrar o valor do A e do B, tu vai lembrar sempre dessa parte aqui, professor. O senhor tem que A mais B vai ser igual lá o menos 1, A menos B vai ser igual ao 3. Mas isso aqui, professor, só lembrando, esse daqui, se a tua função for inversa. Como é que a gente sabe que a função é inversa? Deixa eu voltar lá no gráfico, gente. Uma função seno, ela sobe. Uma função cosseno desce. Como ele disse para mim que a função aqui era seno, professor, e ela está descendo, professor, eu consegui entender que esta função seno tinha que ser inversa. Entendeu como foi que eu pude concluir que a função era inversa? Entenderam, né? Perguntem. Prof, resolvida, mais uma questão. Deixa eu colocar outra questão para vocês aqui. Eu acho que vocês já conseguem resolver para mim. Vocês sabiam? De todas as questões, eu acho que vocês já são capazes de resolver. Olha essa aqui da Universidade Estadual aí, Gabriel. Da UEPA, Universidade Estadual do Pará. Professor, as caminhadas e corridas de rua são atividades incorporadas à cultura esportiva dos brasileiros. Um praticante de corrida popular, o Cooper, vocês sabem o que é Cooper, né? Balança os braços ritmicamente enquanto corre de acordo com o modelo dado pela expressão. Aí o cara, pai do céu, que coisa complicada. Não, professor, ó, já peguei a mãe. O senhor disse para mim que quando o cara me dá uma expressão dessa aqui, eu já estou vendo que ele me deu uma função seno. Então, relaxe, professor, é tranquilo. Por quê? É aquele negócio que a gente vai ter que substituir por 1 por menos 1. Quer ver? Ou usar a definição de período, ou ele vai me pedir a imagem. Vamos ver o que ele quer. Nessa expressão aqui, professor, ele disse para mim que o FT representa para mim o ângulo, professor, compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical. E T, nessa expressão, representa o tempo em segundos, conforme ilustrado abaixo. Professor, o que ele quer? Nessas condições, o ângulo, ou melhor, nessas condições, olha aqui, professor, o maior ângulo obtido com o movimento cíclico do braço do corredor é. Professor, que desenhozinho é esse aí? Não estou entendendo, não. Meu diretor, coloca a imagem em mim aqui, por favor. Coloca a imagem em mim. Deixa aqui o bonitão, faz aí o Photoshop. Gente, Cooper, ó. Tô trotando aqui, ó, Cooper. Gente, você tá movimentando. Eu não sei se não balançar o braço dá até fibromialgia, gente. Se você não balançar o braço, perde até o equilíbrio e cai. Tenta correr com os braços colados para tu ver. Se eu tô correndo aqui, o braço vai ter uma hora que ele vai estar colado aqui, ó.
com o corpo. Aí vai, ó, frente, ó. Aí vai formar esse ângulo aqui, gente, ó. Esse ângulozinho aqui embaixo, ó. Tá visualizando aqui, ó, embaixo, aqui, ó. O ângulo aqui, ó. Aí vai, ó, pra trás. Só pra frente, trás, professor, aqui, ó. Deu certo? Então ali é o bracinho. É porque o cara fez foi o stick. Ele fez foi um stick lá. Vocês sabem, o stick é aquele desenho que você faz só com os palitinhos. Valeu, meu diretor. Então aqui tá os bracinhos, professor, ó. Ele quer saber quanto é que é esse ângulo aqui, ó, professor. Tá aqui o bracinho, professor, da pessoa, ó. Ele quer saber quanto é que é, professor, esse ângulo aí. E ele disse que aquela fórmula lá, ó, aquela fórmula lá calculava justamente o que para mim, professor? Professor, ó, tá aqui, ó, onde FT é o ângulo. Professor, essa fórmula já calcula para mim o ângulo. A fórmula calcula para mim o ângulo. E ele quer saber o quê? Ele quer saber, professor, o maior ângulo. Ah, professor, então eu já sei. Deixa eu ver aqui, memorizar ela aqui. Ficou FT é π sobre 9 vezes o seno. FT é π sobre 9 vezes o seno. Deixa eu ver de quanto é o seno. 8π sobre 3 vezes t. Será que eu copiei certo? Deixa eu ver se era só isso mesmo. Pronto, professor. Tá aqui, ó. Essa fórmula, esse cara aqui, calcula para mim o ângulo, professor. Ele não quer o maior ângulo possível. O que foi que eu pedi que vocês olhassem? Professor, eu vou olhar só para cá, ó. Isso aqui tudo. Ih, professor, mas é difícil. Gente, isso aqui é o ângulo. É o seno do ângulo. Professor, mas eu não sei que ângulo tem ali. Não precisa você saber. Eu aprendi que seno de qualquer ângulo, gente. Para esse cara aqui, seno de 8π sobre 3 vezes o t menos o 3/4, professor. Isso aqui é o seno do ângulo. O maior valor que esse cara pode dar, professor, é 1. O maior valor que esse cara pode dar é 1, gente. Ah, professor, então, o maior ângulo possível vai ser FT é igual a π sobre 9 vezes, professor, qual é o maior valor que isso aqui pode dar? 1. Sério? É mais ou menos isso, Gabriel. E o pior é que às vezes ele consegue. Às vezes ele consegue assustar o aluno com o contexto. Sendo que o meu trabalho... Vocês viram o que foi que eu fiz? Sério, professor? No lugar disso aqui, o senhor pegou no lugar disso aqui e o senhor colocou 1, professor. π sobre 9 vezes 1, professor, o maior ângulo vai ficar FT, continua sendo π sobre 9. Eu lembro que o π, professor, vale 180 graus, dividido por 9. Professor, o ângulo lá, o maior ângulo que o seu braço vai fazer para efetuar o movimento do Cooper é um ângulo de 20 graus, professor. Alternativa correta, letra C de canal Educação. Você entendeu? Esse ângulozinho aqui, professor, o maior ângulozinho entre o braço e a vertical do teu corpo é um ângulo de 20 graus. Simples assim. Dúvidas? É isso que eu estou colocando. Muita gente conectado, perguntas poucas. Então, eu vou subentender que vocês estão entendendo. Aí o que que acontece? Chega no dia da avaliação, aí começa a coçar a cabecinha. Pai do céu, para onde é que eu vou aqui? Bem que eu podia ter perguntado. O professor estava toda hora lá insistindo. Pergunta, gente. A gente está aqui para isso. E a gente vai repetir 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias até você entender. Vou para a próxima, vou lá. Olha só, professor. Essa daqui.
você vai ver que é a mesma coisa, gente. O bacana desse conteúdo é que cai no Enem, então a gente já está garantindo uma questão e o assunto é o mesmo. Isso é para a gente aferir, Marivânia. É por isso que eu fico instigando, porque eu tenho que fazer uma verificação se tudo que eu estou falando está sendo absorvido, se está gerando dúvida, se não está gerando dúvida. Eu só tenho como perceber isso se a galerinha começar a participar, não é isso? Ou se a gente começar a mandar o professor mediador cobrar de vocês aí atividades, tirar um tempinho, tá bom? Da aula, para vocês começarem a exercitar. Porque se só olhar e não perguntar, como é que eu sei se vocês entenderam? Não é verdade? Vamos ver aqui, ó. Aqui, professor, faculdade de novo. Sério, professor, é de vestibular? É de vestibular? Aqui, professor, ele diz, uma sala de um laboratório de pesquisas onde se pretende desenvolver uma cultura de bactérias teve a sua temperatura ambiente T em graus Celsius modelada ao longo das 24 horas de determinado dia pela expressão. Professor, o que essa expressão me diz? Professor, eu já sei que eu estou dentro do assunto de funções trigonométricas, professor. Eu já sei, deixa eu só trocar a cor desse marca-texto. Eu já sei que eu estou dentro do assunto de funções trigonométricas. Então, eu tenho que lembrar daquela história lá, que o seno e o cosseno têm maior valor possível 1 e menor valor possível menos 1. Não é isso, professor? Com certeza, ele vai me perguntar alguma coisa em relação à temperatura ambiente, professor. Ó, essa fórmula aqui, ó, calcula a nem li a pergunta ainda, mas possivelmente ele vai perguntar para mim qual é a temperatura máxima desse ambiente, qual é a temperatura mínima desse ambiente aí, ó. Qual é a temperatura máxima, qual é a temperatura mínima? É, Gabriel. É, na sala de aula. Mas o pessoal tá na sala, Gabriel. Tem muita gente que fica na sala e fica com vergonha do colega pensar. Esquece o colega. Nós estamos no ensino médio, tem que perguntar mesmo, porque vai fazer vestibular já já. Professor, olha só. Eu vou olhar só para essa parte aqui, ó, professor. Essa parte aqui, o senhor já até colocou aqui, tem duas possibilidades. O maior valor possível para isso aqui, professor, é 1. O menor valor possível para isso aqui é menos 1. Então, o teu trabalho é, se ele vier a perguntar para você, eu quero que você ache a maior temperatura, você teria que ver se ao colocar o 1 ou o menos 1, você teria maior temperatura. Te liga que não é porque o 1 lá é positivo que você sempre bota 1 para achar o máximo, que você sempre coloca menos 1 para achar o mínimo. Pode ser que, às vezes, eu tenha que colocar o menos 1 para achar o máximo e o 1 para achar o mínimo. Depende do sinal do B. Se o meu B for negativo, você vai perceber isso direitinho. Quer ver a pergunta? Assim, nesse dia... Ah, professor, ele não pediu a temperatura máxima, não. A temperatura foi superior a 22 graus Celsius durante um número máximo de horas consecutivas iguais a 5, 6, 7, 8 horas. Aqui é inequação. Inequação trigonométrica. E aí, professor, como é que eu faço isso aí? Olha, se eu colocasse lá para encontrar... Para encontrar, professor, que ele disse que é de 0 a 24 horas, né? Para nós encontrarmos exatamente a hora que a temperatura deu 22 graus Celsius, eu só ia botar aquele 22 lá no lugar do T de H e iria resolver, professor. Iria resolver. Ia ficar 22 igual a 18 mais 8 vezes cosseno. Só que, professor, não ia dar exato, não. Deixa eu ver bem aqui. 22 para 18... não ia dar isso aí, ia dar um pouquinho quebrado. E, professor, fizemos ela na terceira série, sim. Então, vamos ver aqui, professor, coincide. Alguns conteúdos da terceira série são revisões da primeira série, são revisões da segunda série, para você ver a importância desses conteúdos. Eu acho que, como aqui é uma inequação, não sei se o tempo vai dar certo, eu consegui finalizar ela, mas eu posso ir adiantando e na próxima aula eu volto daqui e a gente finaliza. Professor, vamos começar aqui anotando a nossa expressão, professor.
Ele quer que a temperatura, o T de H, professor, seja maior que 22 graus Celsius. Então, o que nós temos aqui é a nossa expressãozinha lá, que é 18 mais 8 cosseno. Isso aqui, professor, é 18 mais 8 cosseno. Deixa eu voltar lá de H mais 9 sobre 12. Tem que ser maior que 22, professor. Copiei certo? Copiei. Tá, professor. Como qualquer inequação, não é porque aqui é uma inequação trigonométrica que a resolução ela vai ser diferente. Você imagina que aquele cosseno de H mais 9 sobre 12π fosse um x. Ia ser 18 mais 8x maior que 22. A gente começaria pegando aquele 18, passando para o outro lado, subtraindo. Ia ficar 8 cosseno de H mais 9 sobre 12 vezes π seria maior que 22 menos 18. Professor, então vai ficar 8 cosseno de H mais 9 sobre 12. Eu vou pelo menos deixar ela já simplificada para a próxima aula, tá bom? Vezes π é maior, 22 menos 18 vai dar maior que 4, professor. Até aí tudo bem? E agora, professor, eu vou passar esse 8 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Vai ficar, professor, cosseno de H mais 9 sobre 12 vezes π é maior que 4, que nós encontramos, sobre 8. Vou simplificar o 4 e o 8 por 4, dá 1, dá 2. A gente vai finalizar aqui, cosseno de H mais 9 sobre 12 vezes π é maior que 1/2, professor. Deixa eu te perguntar, gente, qual é o ângulo? Qual é o ângulo? Qual é o valor do ângulo que o cosseno dá 1/2? Qual é o valor do ângulo que o cosseno dá 1/2? Professor, aquele ângulo ali, se fosse para o cosseno dar 1/2, cosseno para dar 1/2 é o cosseno de 60 graus. 60 graus em radiano, professor, π sobre 3 radiano. Então, eu poderia até dizer que aquele ângulo lá, professor, ele seria o π sobre 3 radiano se ele estivesse me perguntando exatamente para a temperatura ser 22 graus Celsius. Quanto tempo levaria para ela ser 22 graus Celsius? Professor, pegaria H mais 9 sobre 12 vezes π igual a π sobre 3, cancelava o π, resolvia. Professor, dava para fazer sem ser inequação. Dava para fazer também, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Como eu falei, ela é uma questão mais extensa. Não adianta eu correr não, porque senão vocês vão acabar se atrapalhando, tá bom? E a gente tem que recordar devagarzinho a parte das inequações com vocês. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Próxima semana, a gente volta com mais funções trigonométricas. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.